terceira edição das Conversas de Barbearia. Já tínhamos algumas saudades de nos juntarmos para mais uma tertúlia. Voltamos ao formato habitual e, logicamente, não poderíamos regressar às conversas com outro tema que não fosse o rescaldo das eleições autárquicas de 2017. Venceu o Nuno Mocinha com maioria absoluta, 4 mandatos perante os 3 conquistados por Rondão Almeida Elvas, o nosso partido. Temos muito que conversar sobre as eleições, sobre os resultados, porque muito provavelmente aparece um cenário diferente daquilo que talvez há uns tempos atrás tivéssemos delineado, mas pronto, os resultados são os que são, vamos viver com isso e é sobre esses resultados que vamos falar hoje nesta 33ª edição com o rescaldo das eleições autárquicas de 2017. Em off, muitas vezes falamos, companheiros, que muito provavelmente a maioria absoluta seria difícil de conquistar. O que é certo é que faltaram 7 votos para que o PS tivesse conquistado 5 mandatos em 7. Logicamente, com estes resultados, pois Nuno Mocinha e a sua equipa do Partido Socialista convenceu o eleitorado, mas talvez não tenha sido só por isto. E é precisamente este, digamos assim, o bitite que lanço para que arranquemos esta nossa conversa. Nuno, achas que esta grande votação que o Partido Socialista e Nuno Mocinha conquistou na noite do dia 1 de outubro de 2017 foi só porque os elvenses realmente pensam que a solução ideal seja Nuno Mocinha, ou se Nuno Mocinha conquistou os resultados que conquistou, digamos assim, para penalizar outras forças políticas? Eu, primeiro de tudo, quero, e acho que em nome dos 4, felicitar Nuno Mocinha e a sua equipa, desejar que estes 4 anos lhe corram de feição, porque ao correr de feição a eles, correrá de feição a nós, à cidade e aos elvenses, e esperamos que honrem os compromissos assumidos e cá estaremos nós pontualmente para chamar a atenção sempre e quando achemos que isso não acontece. Em relação ao bitite que lançaste, eu sinceramente acho que não é mérito total do Nuno Mocinha, de todo. Eu acho que aqui existiu foi uma necessidade ou todo aquele verão quente que se arrastou desde 2014 veio de alguma forma convencer o eleitorado que as coisas tinham que ter um final, tinham que acabar. E se calhar também quiseram dizer com isto que o tempo do Rondão Almeida também chegou ao fim. E como tal, até mesmo, e verificamos com algum agrado, houve um incremento de votantes, houve uma redução da abstenção, porque as pessoas quiseram mesmo manifestar a sua opinião. Havia aqui qualquer receio, e já vários candidatos se referiram a isso. Infelizmente as pessoas não votaram em projetos. Isso é que eu acho que é de lamentar, porque em termos de democracia não saímos enriquecidos com essa situação. Votou-se aqui mais por ódios e por desafetos, por gostar de um candidato, não gostar de outro. As redes sociais vieram dar aqui a esta campanha um colorido diferente. Um descolorido? Sim, um descolorido diferente, tens toda a razão. Porque de alguma forma nós nunca tínhamos vivido uma campanha com as redes sociais de uma forma tão ativa. Enquanto que até aqui toda a campanha eleitoral se pautava por comícios, por alguns panfletos que eram distribuídos, havia momentos pontuais em que estávamos em campanha e depois havia as arruadas habituais. Neste momento nós assistimos a uma atualização de informação constante, que ao não haver, porque as ideias também não eram assim tantas, havia ideias, mas não havia as suficientes para preencher todo um debate ou uma disputa de ideias ao longo de dias e de horas. E como tal, foi-se pelo caminho mais fácil. Então todas as pessoas hoje em dia têm opinião nas redes sociais, entrou-se aqui numa espiral de ofensas, de ataques, de acusações, que eu acho que em nada honram a cidade, os elvenses e a democracia. João? Ora bem, eu de certa forma concordo parcialmente com aquilo que eu não disse. É uma vitória do PS, de uma equipa, de uma lista, mas é para mim uma vitória pessoal de Nuno Mocinha. Aqui discordo daquilo que eu não disse. E que começa precisamente a cimentar-se, na minha opinião, no celebérrimo verão quente de 2014. Quando, ao dar o tal murro na mesa, o grito do Ipiranga, Nuno Mocinha aí ganhou efetivamente pontos ao demarcar-se, porque toda a gente percebeu que, nesse momento, um ano depois de ter sido eleito, que ele estava a ser apenas e só
um presidente transitório. E ao ter dado esse murro na mesa, terá ganho aí alguma simpatia por parte dos helveses, precisamente aqueles helveses, concordando com aquilo que o Nuno disse, não nutrem essa mesma simpatia pelo ex-presidente Rondão Almeida. É verdade que em 2014 faltavam 3 anos para as autárquicas que aconteceram agora e muita água corre debaixo das pontes. Portanto, se Nuno Mocinha, em particular, e o PS conseguiram uma maioria absoluta, que eu próprio digo, e nós aqui em conversas, cheguei a admitir que sim, que PS e Nuno Mocinha ganhariam, este era o feeling que eu tinha, mas cheguei a duvidar de uma maioria. Cheguei a admitir, inclusivamente, penso que nunca o dissemos aqui em ON, mas cheguei a admitir o cenário de 3 para o PS, Nuno Mocinha, 2 Rondão Almeida Elvas, nosso partido, 1 para Tiago Abreu e eventualmente um PSD. Ficaram assim as coisas muito repartidas. A verdade é que me fui apercebendo nos últimos tempos que havia aquilo que o Nuno dizia, que havia uma vontade não só, eventualmente, de reeleger Nuno Mocinha, de lhe dar esse cartão, agora sim, de alforria, essa carta de alforria, de independentização, porque quer queremos, quer não, estas autárquicas prefiguraram para Nuno Mocinha um plebiscito. Há 4 anos, Nuno Mocinha foi a escolha de Rondão Almeida para a Câmara. Sabemos que não seria uma primeira escolha, mas não interessa agora voltar outra vez, rebobinar o filme e dizer porque é que não era, mas ficou sempre nas entrelinhas a ideia que, sim senhor, fosse Nuno Mocinha ou não um bom presidente, era um presidente a prazo. Daí eu dizer que em 2014 aquele muro na mesa, aquele grito do Ipiranga, foi importante para aquilo que agora aconteceu. Ele afirmou-se e, portanto, era a primeira vez que Nuno Mocinha não só ia a votos sem o colchão de José Rondão Almeida, como ainda por cima tendo Rondão Almeida como seu oponente. Portanto, aí concordo que Nuno Mocinha é o único, aliás, é o único vencedor, não tínhamos ilusões. Dos candidatos que foram ao sufrágio, Nuno Mocinha é o único vencedor. Portanto, aí dou crédito. O facto de chegar a uma maioria absoluta, com 4 mandatos em 7, de ter estado à beira do 5º em 7, ainda lhe dá mais crédito, se bem que, obviamente, também concordo, isso sim, que houve aqui algum eleitorado, sobretudo, e concordo com uma leitura que já foi feita pelo candidato derrotado José Rondão Almeida, que houve uma parte do eleitorado que tradicionalmente vota mais à direita, nomeadamente PSD, CDS, PP, que foram votar em Nuno Mocinha para não fazer voltar atrás. Portanto, para dizer finalmente o que é para terminar esta minha primeira intervenção nesta parte, para dizer que efetivamente aconteceu outra coisa que eu não quero, não faço futurologia, portanto enganei-me quando a princípio não admitia a possibilidade de maioria absoluta, que aconteceu, mas a verdade é que aconteceu outra coisa que eu já estava a prever nas últimas semanas. É que o facto de existirem 2 candidaturas bipolarizadoras muito fortes, porque os alveses entenderam que só de um daqueles senhores é que podia ser Presidente de Câmara, Nuno Mocinha ou José Rondão Almeida, decantaram-se a favor daquele que queriam que fosse o futuro e não um regresso ao passado, digamos assim. E esvaziaram as candidaturas, tanto à esquerda como à direita, mas mais à direita. Não tínhamos ilusões. Mas também à esquerda. Mas também à esquerda. Tiago Abreu, e estou a falar aqui pontualmente do Tiago, porque sabemos que ele alimentava, e disse publicamente, alimentava uma esperança enorme nestas eleições. Falava em 2, em 3 vereadores, e houve uma altura que pensei, havendo 2 candidaturas muito fortes, que polarizam gostos e ódios, até mesmo ódios, relativizando, tendencialmente o eleitor, na altura de introduzir os votos na urna, vai pensar qual é deles é que quer que... Porque só eles é que, à partida, ambicionam ser presidentes. E foi isso que se passou. Esvaziou as candidaturas à esquerda e à direita. Portanto, Nuno Mocinha, para mim, claramente é vencedor. Legal. Eu aqui vou meter a nossa sociedade ao barulho. Portanto, há a vitória, há a derrota, mas existe então a divisão da sociedade. A sociedade alvense optou, e aí daí o retirar dos votos da direita e o retirar dos votos da esquerda, a sociedade optou por 2 fações. E aí pôr as 2 fações e ver quem é que... Curiosamente, que se recuássemos no tempo só 4 anos, não eram 2 fações, era só uma. Portanto, exatamente. Aí está. Pôs os ovos todos no mesmo cesto. Mas não, porque está. Houve esta divisão. Exatamente. E pronto. E o que se vê é... Não digo uma sociedade dividida, portanto não há nenhuma linha ao meio que divide uma coisa, uma sociedade, mas na parte da rede social e derivado daquilo que eu não estava a dizer, houve um excesso por ambas as partes dos apoiantes de tanto Rondão Almeida como Nuno Mocinha. E não só. Sim, mas já ponto só estes 2, retirando os outros okay, da equação, porque as pessoas resolveram batalhar nestes 2. E depois foi a tal escolha. O que é que fazemos? Voltamos ao passado e voltamos a recuperar Rondão Almeida, ou seguimos num projeto no Mocinha, um projeto do futuro?
Não dizendo aqui, pronto, voltando ao passado dos 20 anos que passaram. Não dizendo que o projeto de Ronaldo Almeida fosse uma coisa para deitar alvas abaixo. Atenção. Mas o povo escolheu maioritariamente Nuno Mocinha, mas eu espero que porque ficaram feridas na nossa sociedade, acho eu. Ficaram feridas e em muitos sítios profundas. E viu-se mesmo na noite das eleições, quem se deu o trabalho de fazer uma procura, viu-se que chegou ao ponto da ofensa pessoal, do achincalhamento, e acho que isso é que ficou mal. Nuno Mocinha tem agora o papel de sarar e cicatrizar essas feridas que ele deixou na sociedade. Porque é muito importante, sim senhoras, que a Câmara tenha esta maioria para conseguir desenvolver os seus projetos, mas é importante, porque ele agora é o presidente de todos os elvenses. Ouvir as minorias. Tem que ouvir a população, tem que ser mais popular, e todos aqueles que falaram contra também têm que baixar um bocado o tom e não se tornarem agressivos nem ofensivos e deixar de trabalhar, primeiro porque foi a escolha da maioria dos elvenses e há que respeitar a democracia. E ainda bem que por esse lado, que é uma escolha inequívoca, uma escolha maioritária, exatamente, porque responsabiliza mais quem é poder. Exatamente. Porque ao fim de uma legislatura, de um mandato, forças político-partidárias podem vir com o choradinho, eu não tinha maioria, não tinha poder, não tinha Assembleia de Bairro. Neste caso não há alibi. Não há alibi. E a própria sociedade alvensense tem que se consolidar para se tornar entidade fiscalizadora da Câmara. Exatamente. Que isso, se os elvenses que votaram e puseram no Mocinha lá, os outros que não ganharam, também se fazem parte da sociedade elvense e, ao ser consolidada, temos que ser todos fiscais, não num bota abaixo, de forma construtiva, todos participação ativa. Exatamente, muita participação ativa a nível político, a nível social, a todos os níveis. E nós fazemos, sem querer puxar a sardinha, mas aquilo que nós fazemos aqui de forma desinteressada acaba por ser um contributo. Multiplicar este conceito nosso de conversa sem nos arrogarmos em nada de especial, sem nos formos amigos pés, nunca foi nem será a nossa postura, mas também alertar os elvenses para que sejam, nesse particular, que multipliquem esta barbearia por, não direi barbearias, mas pelos espaços cívicos da cidade. Sim, claro. E do Conselho. E participem ativamente. Participem. Bem, em relação a esta introdução, em relação à conquista do Nuno, evidentemente estou de acordo com o João, que obviamente é uma grande vitória do Nuno, depois daquilo que sucedeu no verão de 2014. Creio que com esses 3 anos de mandato que ele teve sozinho, e não com a sombra de Ronaldo Almeida por perto, creio que lhe valeram muitos votos no dia de ontem, que nós estamos a gravar na segunda-feira, dia 2 de outubro. Não obstante, entretanto, no percurso alguns tiros no pé. Evidente, como é óbvio. Não, mas o que eu estou a querer dizer é que também concordo com o Nuno, em que, com o Nuno Pires, que o Nuno consegue muito eleitorado porque votou-se no voto útil. Muita gente da direita, especialmente da direita, foi votar no Nuno Mocinha simplesmente pelo facto de não quererem Ronaldo Almeida no poder. Para isso, Pedro, basta fazer uma matemática. Evidente. E tu tens o teu apontamento? Eu tenho o apontamento porque... O PS, nas eleições de 2013, salvo erro, tive 6.659 votos. Teoricamente isto seria, entre aspas, uma divisão. Claramente o CDS passa de 1124 há 4 anos para 900... Só o PS agora individualmente já tem perdas. Foram 6.659 há 4 anos e agora o PS teve 5.387. E Manuel Almeida 3.240. Ou seja, baixou a abstenção, baixaram os partidos de direita, CDS, PSD e a CDU e o Bloco de Esquerda. Obviamente esses 4 foram exatamente. Por esta intenção clara de não... E também não podemos também ver as coisas só de uma forma. Evidente. Quando Almeida disse que achou que as forças da direita votaram no não foi só isso. Mas é que pode-se dar o inverso. Evidente. De outras forças que votaram em Ronaldo Almeida porque não queriam no Mocinha eleito. O que é certo é que o Bloco de Esquerda também perde. Ninguém nos garante que os 3.000 votos que Ronaldo Almeida recebe são 50% do eleitorado que Exatamente. Pode vir de outras origens. Já falaremos também das candidaturas das restantes, derrotadas, já lá iremos, embora eu pense também que
A CDU foi penalizada por aquilo que nós tínhamos admitido, apesar de termos, depois de falar com a candidata Manuela Cunha e ter percebido pela campanha que foi feita que havia ali ideias consistentes, acho que o eleitorado de Elvas também pode ter penalizado, porque também não conhecia, por não conhecia, ou não ter suficiente tempo para conhecer. Talvez E eventualmente o Rui Garrido, porque é penalizado, porque é um bom miúdo, pode ser entendido como um amigalhaço, mas não tem perfil. Eu acho que todos perdem pela mesma razão, porque as pessoas votaram útil, como o Pedro disse. Claramente. Foi dividido em duas fações. Claramente. Só havia o A e o B, não havia mais nada. Estavam só para figurantes. As pessoas perceberam que desta vez tinham que votar naquilo que eles queriam mesmo que fosse eleito, ou então naquilo que eles não E além do mais, as campanhas políticas de CDS, PSD, CDU, que acabou agora de falar o João, e o Bloco de Esquerda, nunca conseguiram chegar ao eleitorado. Nunca conseguiram chegar. O Tiago, e esta é a minha opinião, o Tiago perde votos em relação a 2013 porque acho que se meteu demasiado numa guerra que não lhe dizia respeito. Escolheu mal o adversário. Completamente. Ou seja, o adversário foram dois. Ou seja, ele em vez de ter um adversário, arranjou dois. E nós tivemos isso nos debates, ouvimos isso nos debates que tiveram as candidaturas, em que foi essa preocupação do ataque direto tanto a Nuno Mocinha como a Ronaldo Almeida. Acho que isso foi prejudicial para o... Evidente, haverá outras coisas. Isto é a minha opinião. Sim, mas eu estou a dizer em relação aos alvos. Acho que ele escolheu mal foi a escolher o Luís Caldeira Fernandes como alvo. Acho que a evidente, porque o Luís Caldeira Fernandes percebeu, Tiago Abreu, parece-me, esta é a interpretação que eu faço como coordenador, não comigo, percebeu que não jogava para o título, para a Champions, sim, e começou a querer jogar. E ao jogar para a Liga Europa acabou por nem uma coisa nem outra. Mas aí foi o erro crasso dele. Acho a minha opinião, porque eu também sou da opinião do João. Que ele ao escolher mal o adversário não é escolher mal no Mocinho ou no Almeida. Não, eu estou a dizer que... escolher mal é atacar o Luís Caldeira Fernandes. Não, eu não me estou a referir a isso. Eu estou-me a referir que ele perde votação. Sim. Não é por essa escolha. É por ter dirimido uma guerra com os outros dois, da qual ele tinha que perder. E depois, estou de acordo... Isto é a minha opinião. Claro, obviamente, não sei. Depois, e eu acho que ele é castigado muito por isso. Porque nós ouvimos os debates, tanto na Rádio Elvas e na Antena 1, em que claramente o Tiago foi claramente a tentar atacar os outros dois. E depois a seguir, como os outros dois não lhe davam troco, pois evidentemente virou-se para quem não se deveria também, o Luís Caldeira Fernandes, porque acabam os dois por perder por isso também. Eu penso que o Luís, isto é a minha opinião, vale o que vale, como é óbvio, não sou politólogo, portanto não posso analisar as coisas a 100%, como fazem muitos nos órgãos de comunicação social. Do Luís Caldeira Fernandes, eu disse-lhe, ainda antes de começarmos em campanha, disse-lhe que achava que ele entrava tarde demais. Esta é a minha opinião. E se fores ver, Pedro... Entrou tarde demais, porque as pessoas... Porque muito do eleitorado, possivelmente, do eleitorado do PSD, já estava virado para o CDS, mais independentes, pelo facto de não haver uma candidatura laranja. E surge de repente, evidente, surge de repente outra. Não houve o devido diálogo entre os dois. Evidentemente aí os dois perderam um com o outro. Mas eu sinceramente penso que o Tiago perde em relação a 2013 pela guerra que manteve com Nuno Mocinha e com o Ronaldo Almeida. Quanto é que somou a direita? Eu acho que o ponto ele tinha que aspirar era a lutar, se lutar como candidato a presidente, tinha que lutar com aqueles que se assumiram. 1800 votos contra redondas. A direita toda em 2013. 2013. E agora? 500 agora 1350. Perdeu no somatório. 500 votos. Mas eu continuo a dizer, no meu ponto de vista, também não sou politólogo, todas as candidaturas ditas minoritárias perderam o caso do combate municipal. Exatamente. Fizessem o trabalho que Sim. cada uma fez uma coisa diferente. Tiveram ideias diferentes. Eu até acho que desta vez, apesar de tudo, apesar das pessoas essencialmente darem ênfase às lutas e às discussões e às acusações, mas houve um conjunto de muito boas ideias que as candidaturas trouxeram. E estas mais pequenas, até como tinham mais tempo disponível, não estavam ocupadas nas guerras centrais, construíram e produziram muito mais ideias do que eventualmente se calhar as maiores. Aliás, nós tivemos aqui, exatamente. Tivemos aqui o exemplo. Tiveram os 4 disponíveis para vir aqui conversar connosco e falar dos projetos. Exatamente. E como viram, eram 4 registros diferentes, 4 abordagens diferentes, 4 personalidades diferentes e nenhum conseguiu mais do que perder votos.
Porque aquilo que estava acima deles era muito mais forte do Sim, sim. que o trabalho que qualquer um deles possa fazer. Por isso eu não atribuo É, a responsabilidade sim. ao Tiago, ao Luís Não, Caldeira não, Fernandes, à Manuela Cunha, ao Rui Salabarda, porque eles A foram conjuntura. completamente Torcidados por Concordo. por este furacão. Reparem, Eu em parte penso que também que é esse eleitorado do CDS, que supostamente seria a terceira força política, aliás, foi. Ou seja, mas que poderia chegar à variação, era esse o principal objetivo do Tiago, e acho que nós todos assumimos que o Tiago iria entrar no elenco, não é? Mas eu penso que ele perde na reta final, penso eu, atenção, é a minha opinião de Pedro Sereno, que ele perde um bom bocado na reta final por entrar nessa luta direta com os outros dois. E, obviamente, depois do resultado das eleições, pois, logicamente concordo com aquilo que vocês acabaram de dizer, que como havia dois gigantes em que ou era um ou era outro e foi para onde as pessoas se dirigiram, pois logicamente os outros perderam. Vocês reparem que numa noite eleitoral normalmente há um ou dois vencedores, há aqueles que ficam no limbo e depois há os derrotados. E se olharmos para esta eleição autárquica no Conselho de Elvas, há um vencedor, o PS, de Nuno Mocinho, o PS, e há muitos derrotados, não há ninguém que fique no limbo. Mesmo aquela justificação do Tiago, que me parece boa, e muitas vezes há que maquilhar resultados menos bons com algo positivo, que historicamente Barbacena era uma freguesia que votava à esquerda, CDU, durante muitos anos, o amigo catalão. Desta vez, o Jorge Madeira conquista para o CDS Barbacena e Vila, que neste momento é a União com a Vila Fernando, se bem que é Vila Fernando é pequena, é uma freguesia pequena, ganha o pé, mas depois no somatório, na agregação, por 10 votos ganha o Jorge Madeira. Portanto, é uma vitória de pirro, uma pequena vitória, mas é uma vitória. Ainda por cima numa freguesia onde não havia a história de, muito menos, um partido como o CDS ganhar uma eleição. Aí sim, há essa vitóriazinha, ou vitória. Aliás, e era uma vitória em Barbacena que o Tiago já alimentava há muito tempo. É verdade, sim. Ele estava convicto e aí estava convicto que Barbacena não falhava. De resto, foram todos derrotados. Os motivos que aqui já aduzimos, PSD e CDS, porque não atingiram os objetivos mínimos, os mínimos olímpicos, permitam-me esta expressão, que era pelo menos eleger um mandato no Executivo Camarário. Portanto, esse ficou de fora. Eventualmente mais penalizador ainda para o Tiago, que alimentado porque vinha já com um certo elan de eleições anteriores. Vinha crescendo. E era normal? É normal que alimentasse essa esperança, eventualmente. O Luís Caldeira Fernandes entra muito tarde, o PSD faz uma campanha que quase não aparece, faz um jantar intramuros, só para candidatos de apresentação que não sequer podem sequer, e faz a campanha à base das redes sociais com o ónus que isso acabou por trazer de negativismo. Sim. Portanto, o PSD acabou, ainda colocou nas caixas de correio, mas já muito em cima do acontecimento. Outra coisa, e depois acho que era saber, pronto, o Bloco tem, salvo erro, 144 lugares para a Câmara. 147 votos. 147. E a CDU ajuda Pedro... 334. Pronto, no somatório dão grosso modo 600 votos que não dá nem para meio vereador. Portanto, são resultados muito... Depois, outra questão que eu também queria trazer aqui à colação, que é a questão da campanha eleitoral. Meus amigos, não há campanha... Já não há campanha... Qual campanha eleitoral? Os partidos já andam em campanha há 2 ou 3 meses, nem se anunciam. Perdeu-se inclusivamente aquela noção, e alguém perguntava muito bem, para que é que esta parvice do dia da reflexão? É verdade, a parvice do dia da reflexão. É um eufemismo, realmente uma coisa porque até acho que isso é penalizador. Porque com o passar do tempo cansamos-nos tanto de ouvir argumentos, contra-argumentos, para aqui e 10 para que chegamos a pessoa. Eu estou convicto que o eleitor não é parvo, o cidadão não é parvo. Contrariamente àquilo que nós chegamos aqui a admitir, que havia muitos votos flutuantes aqui nestas últimas semanas, eu não acreditei. E tenho para mim que o grosso da coluna, a maioria do cidadão eleitor, já tinha uma ideia formada, nem que houvesse pintos, piparotes ou outras revoltas, houvesse chineses, americanos ou russos. Portanto, já tinha... E acho que isso confirmou. Estas últimas semanas deram esta indicação, que eventualmente esta divisão de 2 candidatos que optavam ao presidente prejudicou as outras 4 candidaturas, que se esvaziaram, e aquelas 2 encheram à base exatamente também muito desse eleitorado que quis que um ganhasse, ou outros que não quiseram que o outro ganhasse. Parafraseando aqui o Nuno. E um fator, gostava que vocês opinassem. Se acham que o facto de o Poder Central hoje em dia ser PS se influenciou algumas pessoas a votarem PS em Elvas? Pode ter acontecido. Não a grosso modo, sim. Mas acho que influenciou um porque bocado tem no sair do Ronaldo para votar certo, porque inclusive Pedro Marques, que é um ministro que, e volto outra vez a falar em Pedro Marques, que é uma pessoa que tem merecido o meu particular apreço,
porque foi deputado por Porto Alegre, quando ele nem é uma pessoa do distrito, mas não deixou de cá vir, e agora, como Ministro das Infraestruturas, podia-se, desculpem-me esta expressão, borrifar neste distrito, ele continua a vir a Porto Alegre muito a miúdo, e esteve, inclusive, poucos dias antes a dar o apoio final a Nuno Mocinha. Especialmente ao Conselho de Elvas. Ao Conselho de Elvas. E que é o maior. Sim, sem dúvida. Portanto, é por esse particular que não quero dizer que tenha tido uma expressão brutal, mas pode haver alguns votos também que sentiram que o atual governo de António Costa é sensível a saber. E por aqui posso tirar uma conclusão, porque tanto o exemplo de Pedro Marques que tu referes agora, como Manuela Cunha, que recentemente esteve à frente da CDU, Sim. Demonstram-nos que nem só a porta da casa, como Sim. nós às vezes estávamos muito focados, pode contribuir para um bom conselho. Inclusive a candidata Manuela Cunha trouxe a Elvas o deputado José Ferreira do Partido dos Verdes, ao qual ela pertence. Esteve aqui. Que esteve, exatamente. Portanto, é um interesse, nota-se aqui um interesse em trazer figuras supra-municipais que podem ajudar com o seu conhecimento, outra visão, com o seu... evidência, uma visão mais alargada. E não há que ter medo desta palavra. Porquê é que nós em Portugal somos tão eufemistas? Não gostamos. Porquê é que não pode, noutros países, pode haver lobbies perfeitamente... Porque nós temos que ter um lobby. Nós temos que ter um lobby. E se este lobby vier de fora para dentro, se vier de figuras nacionais que instiguem, que empurrem este potencia. Eu penso que conseguimos perfeitamente analisar dessa maneira como tu estavas agora a dizer que isto poderia ter influenciado algum. Pode ter, sim. Assim, pode ter influenciado o facto de ser o PS governo, pode ter influenciado o facto de as pessoas serem do PS, o facto das pessoas gostarem mesmo muito do Nuno e o facto de não gostarem muitos do Rondão Almeida ou de não o quererem, não gostarem, de não o quererem no poder. Façam apenas isso tudo junto soma. Mas façam apenas só este exercício que é fácil de fazer. Se não houvesse estas desavenças na família socialista, poderíamos estar a olhar aqui novamente para um resultado que a nível nacional era novamente histórico. Podíamos estar a falar outra vez de um 6-1 ou de um 7-0. Atenção. Ou não. Aí penso que seria diferente. Se o Partido Socialista tivesse dividido, as outras forças tinham conseguido, desta vez, o trabalho que fizeram, então tínhamos que criar um executivo, como nós eventualmente pensaríamos de início, mais participado, mais plural e que se calhar até contribuía mais ativamente para a democracia. Não é? Porque agora ficamos um bocadinho centrados no trabalho de equipas. Mas acredito que houvesse maioria absoluta mesmo. Não, isso poderia acontecer, mas se calhar os outros apareciam também. Seria um tal 5-2, eventualmente, ou 6-1 como Rondão Almeida fez. E nós estamos a assistir que até mesmo a nível internacional, as eleições, e o governo português é um exemplo disso mesmo, cada vez mais a formação das equipas é plural, é composta por várias forças políticas. Nesse aspecto não se prevê que... Até nos opusemos inicialmente e tínhamos algumas dúvidas em relação à geringonça, que o Miguel... Hoje em dia já é uma coisa com... E hoje em dia estamos perfeitamente convencidos que tem sido saudável e que tem sido positivo, que haja opiniões diversas. Por esse lado não se antevê que seja positiva esta experiência de 4-3. E aqui a questão eu ontem tive um certo cuidado à noite, porque nós, os quatro, debatemos a noite eleitoral através do Messenger do Facebook. Não podia deixar de ser de outra forma. Podem ser más. Exatamente. Tivemos em cima do acontecimento, o que é que está a passar, não só com Elvas, também com os concelhos vizinhos. A questão é que eu estive a analisar no distrito de Porto Alegre, voltámos a ser a maior abstenção do distrito. Sim. E uma coisa que realmente me chocou foi depois a analisar as freguesias, e as duas freguesias da cidade são aquelas que chegam aos 50%. Assunção e... Caia São Pedro 49%. Sim, praticamente aos 50%, é o que eu estou a dizer. Acho que em São Vicente tens 30 e poucos de abstenção. Exatamente, e há outra que também tem 30 e tal. Repare o perigo que isto é para o sistema. É que realmente faz-me confusão. Aliás, Caia e São Pedro é daquelas coisas que eu fico parvo. Acho que Caia e São Pedro desta vez foi uma freguesia que é um caso de estudo. É que realmente é mesmo para estudar. É a maior estudar. taxa de abstenção, maior porcentagem de votos de Rondão Almeida, menor porcentagem de votos do CDS. Sim. É ter ali uma quantidade de indicadores. O PSD praticamente diluído. Mas por tradição, Caia e São Pedro não era muito dada. Houve em tempos, na altura de João Carpinteiro e Joaquim Ventura Trindade, em que havia ali uma prevalência, e do falecido presidente junto, o Sr. Oliveira, que teve uma faixa... Com a guerra de freguesia. Mas normalmente o barco com a guerra de freguesia, à esquerda. Com o irmão do outro candidato. Percebam que queres chegar. Supostamente seria de maior participação, ou pelo menos eu pensava. Eu quando vejo os resultados, ou seja, a participação do eleitorado em Caia, São Pedro e Alcáçova, digo assim, como é que isto é possível? Ou seja, as freguesias rurais andam todas a nível de participação nos 60%, 70%. Isto é que é de louvar.
Estamos a falar em porcentagem, obviamente, o número de eleitores é As menor. duas da cidade valem quase mais 50%. Evidente, lógico. Condicionam o resultado do Mas, adversário. e como é óbvio, mas Agora repara. cá está, ou seja, se lá por fora, ou seja, nas freguesias rurais, normalmente manda à esquerda, então os outros deveriam trabalhar mais cá dentro. O que é certo é que são praticamente resultados mínimos o CDS e o PSD em Caia São Pedro, por exemplo. Que acho que isto devia ser analisado. Pois, eu também gostava de comentar aqui um pormenor de análise que me chamou a atenção e que acho que o PS também foi muito inteligente na estratégia. O PS, ao incluir nas suas listas, no número 2, o Presidente Junta muito popular de Santa Eulalia, Exatamente. viu-se. e ao ter como Presidente da Assembleia, o candidato à Assembleia e eleito, Gaspar Magareiro, também uma figura muito emblemática da Ferrugem, Assegura logo duas freguesias. mas São com expressão. Com expressão. Recordas, à medida que os deputados iam sendo apurados, Vila Fernandes teve uma margem residual, apesar de ser de menor dimensão, São Brás também não foi uma vitória tão expressiva, e a Ferrugem e Santa Eulalia Fazem toda a diferença. naquela altura da contagem de votos, fazer descolar no mocinho do Rondel Almeida, porque a votação foi muito expressiva. Eu acho que foi também, não parece que tivesse sido um acaso, acho Claro. que foi estratégia e foi muito bem Mas deixa-me ainda assim. Isto, isto tem de ser tudo Deixa-me feito ainda com assim, estratégia. em relação à abstenção, constatar o seguinte: se estas que são as eleições que, pela sua realidade intrínseca, pela proximidade dos eleitos ao cidadão, são aquelas que mais nos tocam, ainda por cima em Elvas, depois deste clima pré-eleitoral, e ainda consegue chegar aos 40 e tantos, 43% da abstenção, eu nem quero acreditar. Quando Reduzimos chegaram a as europeias, Ah. quando chegaram as legislativas, apesar de tudo. Isso só fizeste lembrar o Isto é que Presidente da deve- República. Isto é que deve ser alvo de uma reflexão profunda da classe política, de quem decide. Claro. Aí é que Não é o fizeste- cidadão. Porque Claro. o cidadão, o povo tem sempre razão. Porquê é que eu não vou? Haverá casos, obviamente, há casos e casos. Cada caso é um caso. Há casos que Há quem dizem não vá às que urnas, não vão tem votar porque poder. não. O Pedro destacou um ponto importante. Somos o Conselho do Distrito com a taxa de abstenção. É. Isto é que tem que ser percebido. Também somos o Porque Conselho do Distrito com Elvas- mais desemprego. Também sou. E especialmente no centro da cidade. Seja nas duas freguesias da cidade. Cai Isso é São que me fez Pedro mais confusão. ainda do que Assunção. Exatamente. Mas isso é que me fez confusão. Digo assim, pá, chocou-me. São 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. Exatamente. Vocês já viram 8 é, mil o que é esta Em expressão? 19 mil. Obviamente que não há lirismos. 8.305 pessoas. Obviamente que não há lirismos nisto e esses 8 mil, se fossem votar, claro que não votavam todos para um lado ou para o outro, obviamente. Claro. Iriam dividir Não. uns com os ovos. Não, isto é. Isso. Mas aí imaginem que num exercício académico, nesses 8 mil estava uma grande força. Imaginem. Era suficiente para retirar uma maioria, claramente. E para. uma força teve 8 mil votos. Claro, o PS teve 5 mil, ganha com 5 mil e quantos? 5.387 o PS. Tem que fazer Não, é pensar. de análise. E agora? Estamos a falar umas eleições que Porque são. eu uma das... São próximas ao povo. Toda a gente conhece o Presidente da Próximas ao Junta, PS. Mas Não, aí são, dizia não. Marcelo Rebelo de Sousa no outro dia muito bem, e acho que é um presidente que nos faz falta a este país, que ele diz: se as pessoas, porque compreende-se a Europa, está lá fora, e ele diz: compreende-se as legislativas a votar para o Poder Central, mas se as pessoas não vão votar numa eleição que diz respeita à junta de freguesia, que é a casa ao lado, à Câmara Municipal, que são as pessoas que nos cruzamos no café e dizemos bom dia e boa tarde, se as pessoas não vão votar por aí, o que é que as pessoas querem? Onde é que isto vai chegar? Aqui também nestes 8 mil também temos que incluir pessoas que estão acamadas, pessoas que estão Sim, doentes, não, hospitalizadas. sim, claro, e uma coisa, Mas consegues tirar o quê, A Nuno? abstenção Consegues tirar aí zero. 400 pessoas ou 500? Serão A muitas. abstenção zero, isso é impossível. Sim, isso é Como é uma óbvio. ideia. Só se fosse. Agora, eu acredito muito sinceramente que muitas pessoas, pelo facto das guerras que têm havido de há 4 anos para cá, Não se reviam. que não se revêem nessas coisas e estão a dizer assim, é pá, que se entende, eu não quero Não, saber nada não sou disso. o inverso. Evidente, deveria ser assim. Eu também penso assim como tu estás a Mas se calhar dizer. não sabem. Mas há muita gente que não, há muita gente que aquela gosta Entendam-se, estão a entendam-se, borrifar. Entendam-se e é se quiserem. Nem vão perder tempo em votar. Eu aqui tive muitas pessoas a dizerem isso na barbearia. Que não iam votar nem pensar nisso. Mas é triste que chegamos ao Evidente! E então o que é que me faz pensar? Diga assim, vamos lá ver uma coisa. Porque isto de uma vez por todas, e estamos a falar no poder autárquico, não estamos a falar a nível nacional, cada vez mais as forças políticas, sejam as que forem, têm que trabalhar ao longo dos 4 anos. Estejam lá dentro ou estejam cá fora. Porque agora, aqueles que perderam, CDU, Bloco de Esquerda, o PSD e o CDS não têm representação na Câmara, agora estão 4 anos à espera que venham as eleições e depois, antes, na pré-campanha, começam a falar, etc. Não.
É já que têm que começar. Mas isso é algo que E tem que estar, evidente, mas tem que estar ligados às pessoas, tem que contactar com as Claro, pessoas, tem que falar com as pessoas. Fazer o As trabalho. pessoas têm que sentir que realmente os políticos, seja da força política que for, estão interessados em preocupados com os problemas das pessoas e dialogam com as pessoas. Isso não, eu não tenho visto isso. Uma legislatura é uma maratona e os partidos entenderam como uma corrida de 100 Por metros. exemplo, a questão da CDU, por exemplo. A CDU, há 4 anos atrás, foi o Batista o candidato. Só ouvimos falar da CDU agora quando a Manuela Cunha veio para cá. Pronto, e agora se calhar. Durante 3 anos e 8 meses, se calhar nunca ouvimos falar da CDU. E estou a dar um exemplo da CDU, não estou a tirar-me à CDU. Outros acontece a mesma história. Olha o PSD. Olha o PSD. Olha o PSD. Pareceu tarde. Ele pareceu tarde. Agora, espero que esta oposição, que não faz parte do elenco, realmente trabalhe e que se afirme como oposição, mesmo não estando na Câmara. O primeiro inimigo que até o momento em que eu vi isso, no rescaldo das eleições, foi Bruno Almeida que disse: meus amigos, está aqui a semente, ou não fosse a espiga o emblema, é para continuar, isto não vai parar por aqui. Nem declarações após o resultado eleitoral reafirmou. Eu espero e desejo que este movimento cívico, este movimento de cidadãos, seja para continuar a dizer, é para continuar, que os outros partidos políticos, as siglas, façam o mesmo. Que façam uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Evidente! Mas isso andamos nós a pedir isso há não sei quanto tempo. Só que também infelizmente o não cidadão, acontece. que a pessoa também não é, nem tem tempo para absorver determinada informação, Claro. nem é parvo. Óbvio. O peça destes só aparecem cá quando bater-me à porta e dar um cumprimento. Mas isto é o quando faltam típico dois da meses. pancadinha nas Isso costas. são todos. Evidente! Nem a oposição, Sim, mas quem é poder está à vontade por estar a executar. Quem é poder, claro, mas quem é poder está à vontade porque executa no dia a dia. Isto é o mal faz. Neste caso, os dois partidos, ou seja, o Partido Socialista e o Movimento Cívico Elvas, o nosso partido, que são os que irão fazer parte do elenco camarário, mas isso vamos ouvir falar deles agora durante os 4 anos. Agora, eu quero ouvir falar dos outros também. Critiquem, lancem É ideias. pá, que façam o que quiserem. Façam conferências de Vão lá, imprensa. na Assembleia Municipal que avancem com ideias Sim. também, porque Tem integram a representação. Assembleia Municipal, tem representação. Também não nos podemos esquecer disso. Não, Não estão Atenção, neste. mas agora também estamos a acusar as outras forças de não sugerirem ideias, mas também muitas vezes Não estou. quem é Pois. poder também não as Ou, aceita. ou depois faz de uma forma habilidosa, Tens- rejeitas naquele tens o momento exemplo- para as vir a aplicar alguma Tens o coisa. exemplo do Tiago Abreu que Pois. fez uma Sim. oposição Sim, participativa Sim, 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 e sim. as propostas Rejeitavam as eram propostas para válidas depois irem. e eram Mas aí- rejeitadas. Sim. Rejeitadas naquele momento, para depois irem. Todo o poder, tanto a oposição como quem é poder, também tem que reformular a forma como encara a democracia. Exatamente. E não pode haver pequenos ditadores nem aqui Sim. nem ali. Todos temos que contribuir ativamente. Não mais, Todos não temos o direito, se formos responsáveis e tivermos interesse, dar a nossa opinião. E essa opinião tem que, se for legítima e se for fundamentada, também tem que ter Claro. de ser ouvida. Mas é a confusão das pessoas. A oposição não quer dizer que se opõe. Claro. Exato. É. A oposição não se opõe a nada. A oposição tem que... É um estatuto que tem, Exato. que não lhe permite ser poder, mas que lhe Claro. responsabiliza e Está do obriga outro lado, está do a outro ser lado, respeitado mas e não se opõe. Sim. Não se opõe. Tem que criticar, tem que interagir. Mas esse é que é o São mal. escolhidos Esse é também- que os também próprios são fundamentaram escolhidos essa pelo ideia. Quando a partir do momento em que do poder central deriva para o local a seguinte ideia. Eu, quando estou no poder, sou poder e faço as coisas a meu bel prazer. Quem está na oposição também se habituou um bocado a ser o coitadinho, está tudo mal, não há uma idoneidade, não há uma umbridade de um líder de oposição vir. Agora, se calhar, esta geringonça mudou um bocado esta forma de ser. Porque quem é oposição, quem governa está tudo mal, há coisas bem feitas. Mas porque se convencionou que estando na oposição está Tem tudo que mal dizer feito. mal, exatamente. Olha Mas lá, mostrar as então, nossas ideias. nós falámos há pouco de que os 4 candidatos que estiveram aqui e que aceitaram fazer as conversas para ver especial autárquicas de 2017, que avançaram com muitas ideias, qualquer um dos 4, e nenhum desses 4 vai estar presente no elenco camarário. Vocês acham que as boas ideias que eles lançaram, tanto aqui como evidentemente nos programas eleitorais, possam ser captadas pelo elenco? Deviam. Para- Deviam. Se pode ou não, não Pelo sei. menos sentido. analisadas e perceber a viabilidade. Há aqui algumas que são ideias, projetos que estão em banho-maria, que estão em stand-by. Essas já não se pode dizer que sejam ideias novas. Não, Mas sim. há outras que são novas e que deviam ser aproveitadas. Se houver sensibilidade. E é nada magoa se o poder que está instituído agora disser assim: vamos pegar na ideia Sim. do Fulano partido Abel A, Por que não? por ser uma boa Por que não? ideia, Ora, e vamos por que dizer, não? não, Quem é? Dava um exemplo. Acho que isso não Olha, democracia. Porque é que não? Quem é poder, quem é maioria,
abrir uma vez por mês, uma vez dentro das possibilidades, uma auscultação àqueles que têm sido derrotados, lançaram essas ideias. Por que não receber numa audiência mensal o Presidente Nuno Mocinha, a ex-candidata e cidadã, agora também alvense de adoção, Manuela Cunha. Receber o cidadão e ex-candidato Tiago Abreu, que não teve assento. Receber o cidadão... Não sei se eles estão disponíveis disso, mas acredito que sim, que estejam. Não. E o próprio Luís Salabarda... Se se preocuparem com Elvas, Exatamente. se preocuparem com Elvas, têm que aceitar. Uma audiência mensal. Como vemos, a audiência semanal do Presidente da República ao Primeiro-Ministro, porque não instituir uma figura no município, a audiência mensal às oposições. De forma rotativa. Não quer dizer... Sim, com o Presidente da Câmara. Não quer dizer que todos os meses fossem ouvidos os 4, que ficaram de fora. Claro! Mas rotativamente, cara Manuela, cara Luís Caldeira, estamos a falar de mandato de 4 anos. o que é que você, desde o que já fizemos, isso até lhe dava um elan de democracia brutal. Uma Câmara transparente, aberta Mas isso até que a população... Guarda esta ideia, faz favor. Até que a população vai fazer. É verdade. O gabinete do cidadão, Gabinete é que o cidadão expõe sugestões e lança na... Mas aí já temos a figura da audiência semanal do Presidente da Câmara, que Sim, penso mas que é às terças-feiras no atual mandato. Sim, mas pronto, isso é por uma Mas coisa também mais... todos concordamos que aquilo que sentimos é que a Câmara durante este período Eu ontem... que firmou agora também foi uma Câmara fechada. Sim, Uma Câmara claro, sim, exatamente. Nesse aspecto, o Nuno tem que Eu ontem ser estava mais sentado aberto. em uma esplanada da nossa cidade e pensei, olhei pelos prédios altos, que não é na zona noutra zona, e pensei que bonito que ficava aqui, como acontece noutras cidades, um graffiti ou uma imagem do Vils nesta parede lateral que está toda escalavrada. Porquê é que estas ideias não podem surgir da sociedade civil, serem levadas até a Isabel Maria Picão e que sejam aproveitadas? Haver um ou dois, temos esta ligação até à arte contemporânea, porque não trazer o Alexandre Farto, o Vils, outros grafitas, fazerem murais que tanto se vê noutras cidades? Aproveitem E estas esses ideias. artistas já trabalham Obviamente. a nível do estrangeiro. Pronto, obviamente. Há tanta coisa por fazer, mas é preciso que quem é poder não se isole, não fique numa redoma de vidro. Eu é que sou bom, eu é que faço as coisas à minha maneira. Bem, Sobre a referência final do um rodapé. bom rescaldo. Sobre a referência final. Lançámos, espera, ok. lançámos ideias, criticámos sempre no bom sentido da palavra, Como sempre. como é óbvio, nunca para deitar abaixo, porque queremos que estas nossas ideias são lançadas por 4 meros cidadãos elveses que se preocupam com a cidade e querem sempre o melhor para a nossa cidade. Essa é a única preocupação. Sejam cidadãos e não sejam cidadãos. Exatamente. Boa. Então, logicamente, esperamos que os 7 mandatos que foram eleitos ontem, dia 1 de outubro, pois façam exatamente aquilo E a Assembleia que tem. Municipal. Não, mas estamos a falar diretamente da Câmara, porque a Assembleia Municipal, digamos assim, que também está representada praticamente como Sim, está na sim. Câmara. Então, 12 para o Partido Socialista, 6 para o Elvas, o nosso partido, 2 do CDS e 1 do PSD. Mas já tem assento. Exatamente, pronto. Esperemos que, obviamente, aqueles que não têm assento na Câmara, mas que têm na Assembleia Municipal, pois tenham cuidado de, não havendo aquela proposta que nós lançámos aqui da presidência da Câmara, auscultar também as outras forças políticas Voltem a periodicamente. fazer reuniões nas freguesias. Também. Pois evidentemente também pedimos que aqueles que não foram eleitos para a Câmara, mas que estão representados na Assembleia Municipal, que não vão só às Assembleias Municipais, pura e simplesmente para votar a favor ou contra as propostas que forem lançadas pela autarquia. É importante que, entre todos, façamos com que o mandato que nós os 4 já dissemos publicamente, que consideramos o mandato provavelmente mais importante desde 25 de abril de 74 para cá, se torne efetivamente uma realidade, mas uma realidade que faça com que Elvas, de uma vez por todas, seja catapultada para onde nós queremos que ela vá. Só uma nota de rodapé muito rápida, porque já vai muito longo. Deixar uma saudação especial ao conjunto de autarcas que foram eleitos e ou reeleitos. Campeão Ricardo Pinheiro, mais uma vez com uma expressão muito significativa. Arronches Fermelinda Carvalho, que vai para o 3º mandato. A saudar, obviamente, a eleição do ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Elvas, Manuel Valério, abrumadora, num feudo do PSD que era Sousa Helder há muitos anos esta parte, há muitos mandatos esta parte, desde Artur Torres Pereira até mais recentemente Armando Varela. Saudar também
a própria Adelaide Teixeira e o Movimento Clipe em Porto Alegre, que com seriedade, com contas certas, acabaram por derrotar duas candidaturas que iam inchadas de esperança. A do Partido Socialista com o Correio da Luz e a do PSD com Armando Varão, um peso pesado. Olha, eu acho que em Porto Alegre sucedeu mais do mesmo do que sucedeu cá. Em relação àquilo que nós falamos. Portanto, foram votar naquela candidatura que... Mas foi mais repartido, não? Não, foi mais repartido. A vaga era com 31%. Vai ter uma gestão de... governação muito complicada. Exatamente. Aliás, a governação nós esperávamos em Alva, agora Foi a foi Câmara Vai ser de muito qualquer difícil. forma, deixar aqui estas referências. Uma Câmara CDU. Uma Câmara CDU, mas a vista adicionalmente é CDU. Aliás, penso que é um bastião inexpugnável a CDU desde o 25 de abril. Não quero afiançar, mas penso que nunca a CDU perdeu uma eleição. Deve ser dos poucos conselhos do país que resistem e que são sempre CDU. Não fez parte Alter do das chão, 10 câmaras que perderam. Alter do chão a eleição. muda de cor, passa para o PS, com Francisco Reis. Portanto, há uma mudança aqui de ciclo. Já tinha sido socialista, foi PSD, agora durante alguns mandatos volta ao PS. E Fronteira onde o PSD mantém. Pedro Namorado Lancha, que tinha sido um histórico presidente pelo PSD, candidata-se pelo PS, mas acaba por perder numa situação muito similar de Rondão Almeida em Elvas, significando que a população de Fronteira também não quis o regresso. Teve Pedro Namorado Lancha, foi um bom presidente, teve o seu tempo, mas agora, ainda por cima, os fronteirenses não viram com bons olhos a mudança de coloração partidária de um homem que tem um ferrenho PSD. Olha lá, nem nós entendemos. Exatamente. Completamente. Mas vão ganhar o PSD por 5 votos. Não entendem aquilo que ele agora disse? Sim. Passar do PSD e agora, como não me querem no PSD, Sim, candidato sim. do Partido Socialista. As pessoas não gostam Por amor desse. de Deus, pá. Aliás, infelizmente, só para terminar, Sério? só para terminar, isto de arranjar tarefeiros políticos que são presidentes, que andam a apagar incêndios ou que andam a cirandar de município a município, as pessoas não são parvas. Não são parvas. E estes bombeiros políticos que andam pelos partidos, mais pelos partidos, porque o movimento cívico não faz sentido um cidadão de Elvas, acho eu, o movimento cívico ir candidatar-se ao Redondo, ou à Fronteira, ou ao Portugal, o que é que seja. Os partidos políticos têm que ter mais, a esse nível, ter outra forma de olhar. Porque eles, estes dinossauros, estes Cristiano Ronaldos da política, ou pretensos Cristiano Ronaldos, que vão a todas e que são bons em todo lado. Isso, as pessoas não são estúpidas. Já fomos. E Porto Alegre foi um exemplo desses. Já fomos. Correu mal. Correu mal para o Correio, correu mal para o Varela. Bem, rescaldo feito. Mais uma vez, endereçar os parabéns a Nuno Mocinho e ao Partido Socialista pela vitória, grande vitória que conquistou no dia 1 de outubro. Maioria absoluta para o Partido Socialista e desejamos, obviamente, que o mandato seja o melhor possível, mas que façam efetivamente para que seja o melhor possível. Amanhã, obviamente, temos que fazer o rescaldo ao São Mateus 2017.